Essa quarta-feira, continuamos na oitava da Páscoa, o Salmo 105, alegra-se o coração dos que procuram o Senhor. Nosso texto do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Ouçamos a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias. E ele perguntou: o que foi? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, o caminho dos discípulos de Emaús é uma cena clássica do Evangelho de Lucas. O evangelista estrutura a narrativa a partir de uma perspectiva litúrgica, marcada pela palavra e pela Eucaristia. Podemos sintetizar o texto em 7 elementos. O primeiro, o caminho. O retorno à aldeia simboliza a desilusão de um projeto aparentemente fracassado. Eles haviam depositado todas as esperanças em Jesus, e o resultado foi a cruz. O segundo elemento é o peregrino. Um peregrino anônimo se interessa por sua dor, entra em sua história, caminha com eles, e a vida se faz conversa. O terceiro elemento que podemos verificar que é a palavra. Jesus retoma o que diz as Escrituras sobre o Messias, lá na Torá do Antigo Testamento. Um quarto elemento é a casa, seguindo a lei da hospitalidade. Jesus é acolhido no aconchego da casa, símbolo da comunidade eclesial. E um quinto elemento é o pão. Ele sacia a fome depois de longa estrada, mas há outras fomes que precisam ser saciadas. E no sexto elemento, o coração e os olhos na escuta da palavra. O coração arde na fração do pão, os olhos se abrem, Jesus já não está mais ali. E essa experiência faz com que o 7º elemento é retornar à comunidade, retornar a Jerusalém, reencontrar os irmãos e dar testemunho da experiência da aparição de Cristo ressuscitado, na força da ressurreição, e alegremente continuar a missão de testemunhar o ressuscitado. Que nós possamos testemunhar o que experimentamos nesses dias. O Senhor venceu a morte e ressuscitou, e possamos viver ressuscitados todos os dias. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.